Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou Thaís Vilela do canal Seja Sol e hoje eu vou falar de uma coisa bombástica, um documentário chamado O Futuro é Feminino, tá certo? Antes de começar, deixa aí o seu joinha e ativa as notificações no sininho aqui embaixo, tá ok? Obrigada, gente. Então, assim, é um documentário de três brasileiras fantásticas, né? Que é a Cláudia Alves, Bárbara Bárcia e Fernanda Prestes. Elas foram para o melhor e o pior lugar do mundo para as mulheres viverem. Elas fizeram esse documentário bombástico. Elas foram para o Paquistão, porque o primeiro lugar elas não conseguiram ir, no caso, porque estava tendo guerra tal, então não pode entrar. Então elas fizeram dois documentários no Paquistão, de 9 minutos mais ou menos, e dois lá na Islândia, que é o primeiro lugar, o Paquistão é o penúltimo lugar, e depois elas voltaram para o Brasil, tá certo? Então foi uma coisa, muito fantástica. Então, antes de mais nada, né, só pra gente pensar na palavra feminismo, que o feminismo seria a busca pela igualdade social, política e econômica entre os sexos, tá certo? Então, segundo o Fórum Econômico Mundial, levaremos mais de 100 anos para conseguir direitos iguais. Então, elas fizeram esse documentário O Futuro é Feminino. Então, o da Islândia foi assim, o dos Vikings, que é a igualdade entre mulheres e homens presentes na história da Islândia, e o feminismo na Islândia, o primeiro país a eleger uma mulher como presidente. Os dois documentários do Paquistão são Como é Ser Mulher no Paquistão, o outro é A Ocupação de Espaços Públicos no Paquistão, Andar de Bicicleta é Resistência, e o do Brasil seria Feminismo e Igualdade de Gênero no Brasil. Então, no caso, esse documentário foi para o canal GNT e eu vou falar um pouquinho da importância e o que mais ou menos você vai encontrar em cada documentário. Mas, gente, esse documentário é parada obrigatória se a gente quer compreender o porquê que o mundo é desse jeito, por que existem essas questões de gênero no Brasil, por que esse país, que é a Islândia, é tão diferente do Brasil e por que o Paquistão não é tão diferente assim do Brasil, apesar de tudo, tá? Lembrando que o Brasil é o quinto país com maior índice de feminicídio no mundo, tá certo? Para começar, o pior país no índice de violência, né, no caso igualdade de gênero, é o Iêmen, mas ele está enfrentando uma guerra civil monstruosa, então você não pode entrar no país. Então elas foram para o Paquistão, onde elas fizeram esses dois documentários. Então o que essas mulheres no Paquistão enfrentam? Elas enfrentam assédio, ataque de ácido, casamento infantil e o acesso restrito a direitos básicos como divórcio e a liberdade de expressão. A maior questão aí no Paquistão é a violência doméstica. Lembrando que as mulheres não conseguem se divorciar lá no Paquistão, né? Então, em 2016, mais de 1.000 mulheres foram mortas pelas mãos das próprias famílias, vítimas de crimes de honra. O país da Malala, inclusive, a Malala quase foi morta, né? Ela sofreu uma violência lá no Paquistão porque ela tentou se pronunciar, levantar a voz dela e pedir por educação, porque lá a grande parte das mulheres não tem direito à educação. E aí eles falam a questão também do feminismo casado com a religião, né? Que a gente mistifica muito a religião deles, temos uma visão diferenciada, mas esses valores como paz, amor, respeito à dignidade humana também tem na religião deles lá. Na verdade, eles deturpam isso, né, como a maioria não estuda, em benefício próprio, né, no caso do homem. Então, no Paquistão, elas vão entrevistando várias mulheres, né, a Tabassum Adnan, que lá no Paquistão tem jirgas, que são conselhos onde só tem homem em cada vilarejo, onde eles decidem as coisas antes de chegar mesmo nos governantes. Então essa mulher tentou por 20 anos se separar do marido, não conseguiu, e depois ela conseguiu fazer um conselho local oficial para mulheres, que seria a Jirga. Então a mulher que precisa se separar e tal, ela procura essa mulher. Lembrando que lá no Paquistão também tem uma questão muito séria de que até para proteger essas vítimas de violência da própria família ou do marido e tal, elas não puderam gravar o local, nem a entrada, nem nada, para as pessoas não saberem
onde fica para essas mulheres não serem mortas. Inclusive não só as mulheres, mas as pessoas que trabalham lá, né? Então, assim, a questão da bicicleta, olha só que interessante. Qualquer lugar que você frequenta publicamente, apesar de não ter uma lei no Paquistão, é uma quebra de tabu. Então tem um grupo, por exemplo, para ir nas casas de chá, né, que é a Sadia que fez essa campanha das mulheres tirando foto em casas de chá, porque assim, não é comum, só homens que frequentam. Então tem a hashtag Girls at Dabas, que as casas de chá lá são dabas. Isso já é um sinal de resistência. Aí tem também a da bicicleta, que foi uma moça, na verdade, ela é uma guia turística de lá. Da bicicleta, o que aconteceu? Só por ela andar de bicicleta sozinha na rua, ela foi atropelada de propósito. O cara mexeu com ela não deu ouvidos e só por andar de bicicleta o cara atropelou ela de propósito. E a documentarista, que é a Charmaine Obaid Chinoy, é difícil falar, né, o nome paquistanês, ela faz documentários falando sobre violências contra a mulher, né? Então, inclusive essas mulheres que falam no Paquistão, elas são ameaçadas, né? E essa do documentário, ela pegou uma visibilidade muito grande em outros países, inclusive, tá? Agora vamos para a Islândia. Na Islândia, que é o primeiro país a eleger uma mulher como presidente, tem uma mulher como primeira-ministra, tá? E as escolas tratam essa questão de gênero desde o jardim da infância. Então, por causa dessa educação também, que as pessoas têm um senso de respeito à dignidade humana, sem focar tanto em questão de gênero. Lógico que ainda tem uma luta, mas lá na Islândia elas têm assim, já venceram muitas coisas, como por exemplo salários iguais, elas fizeram um movimento, né, para salários iguais. Isso foi bem bacana, né, que foi a lei do pagamento igual, né, que foi promulgada em 24 de outubro. Mariana Traustadt, que foi uma das responsáveis para que essa lei fosse promulgada na Islândia. Elas falaram também com a Katrina Jakobsdottir, que é a primeira-ministra de lá. Elas fizeram aquele documentário das Vikings junto com o feminismo, né? Que no caso os Vikings, eles tinham uma relação meio que de igualdade entre mulheres e homens. Inclusive lá foram as primeiras mulheres a votar também, né? Então a Vigdis Finnbogadottir, que ela fala da importância da educação para mudar a mentalidade de uma sociedade. Essa mulher foi a primeira mulher foi a primeira mulher a ser presidente no mundo, tá certo? Então ela fala o tempo inteiro da importância da educação. E a gente sabe, quanto mais educação, mais a gente consegue questionar, mais a gente percebe que somos, antes de tudo, pessoas e ninguém é melhor do que ninguém. A gente percebe que essa questão de gênero, ó, já era para ter sido questionada e já era para estar sendo mudada. E aí depois tem a criadora do método, que na verdade lá nesse país, elas têm um método onde elas ensinam essa educação para trabalhar a igualdade de gênero desde o jardim da infância, que é a Christine Carden, que ela criou uma rede de escolas particulares lá na Islândia para falar sobre esse tipo de tema, né, para educar essas crianças desde pequenas, né, com essa igualdade de gênero e é fantástico. Aí elas puderam ver quão importante que é essa educação para que a gente pudesse mudar o nosso pensamento. E pensar que o Brasil é o país onde mais tem violência contra professores, não é mesmo? Agora vamos para o Brasil. No documentário falando do Brasil, ela tem uma conversa com a Angela Davis, que foi aquela mulher que eu já falei dela aqui, né, que fez Mulheres, Raça e Classe, né? O livro dela é muito interessante para a gente perceber esse processo de segregação, mas aqui no Brasil, apesar de ser diferente o nosso processo, a gente tem a necessidade de ter um feminismo negro aqui, porque os negros são tratados com diferença e a mulher negra é muito mais. Tanto é que ela é a maior vítima de violência, não só doméstica, como também do estupro. Depois elas falam com as meninas que ganharam lá para serem financiadas pelo projeto Gumacal. Lembrando que o Brasil é o único país da América Latina, né, a fazer parte da rede Gumacal da Malala, né, que incentiva essa educação para mulheres. Então elas foram para a Bahia, aqui no Brasil, depois de terem ido para o Paquistão e para a Islândia, aprendido muito lá, elas vieram para cá. Então elas começaram falando com a Angela Davis, depois Monique Evelyn, que ela tem um
projeto que seria o desabafo social, que ela fala que ela nunca foi tímida, ela foi silenciada. E existe um processo de silenciamento, sim, da mulher, principalmente a mulher negra, né? E depois elas falam com a Ana Paula Ferreira, né? Que aí já fala com a educação dos índios, né? O problema das índias começarem muito cedo o casamento e tal, então também as escolas serem muito longe, tem vários fatos que influenciam para que essas índias não vão além da tribo delas, né? Então, o problema da educação no Brasil é um problema geral, a gente sabe, e o quão importante ele é para que a gente possa mudar essa cabeça e pare de ser tão baixo no ranking, né? Inclusive, o Brasil diminuiu, né? De novo, ele é o 5º país que mais mata mulher no mundo. O ano passado morreram 4.252 mulheres, simplesmente por serem mulheres, então são vítimas de feminicídio. E depois elas conversam, né, com a promotora de justiça do estado de São Paulo, a Gabriela Mansur, que ela fez projetos muito importantes com relação a isso, além dela cuidar de casos relacionados à violência contra a mulher. Então ela tem um projeto Tem Saída, que é um projeto de empoderamento financeiro para essa mulher que sofreu a violência, e o projeto Tempo de Despertar, né, que reintegra o agressor na sociedade. Lembrando que existe a masculinidade tóxica, e essa masculinidade não é tóxica só para a mulher, é tóxica para o homem, porque assim, a pessoa não pode ser ela mesma, né? A mulher não pode ser forte, porque senão ela já é mal vista, ela já sofre essa pressão, e o homem não pode ser nunca fraco. Então, como ele não sabe lidar com essas mazelas, ele acaba sendo agressivo, tá? Então ele parte para agressão porque ele é criado assim, é a única forma que ele conhece de agir. Então ele vai para cima porque ele acha que ele é o dono mesmo, porque é uma coisa assim, quando a gente não tem educação, a pessoa vai agir por instintos. Então, eu tenho raiva dessa mulher porque ela não me obedece, eu sou dono dela, e ele não consegue perceber que ele não é dono, né? Entre outras questões, tá certo? Então, esse documentário é uma, assim, parada obrigatória para nós todos do mundo, não só para a mulher, mas para o homem também, porque quando a mulher sofre violência em casa, quem vai bater nela? Ou quem vai provocar essa violência? Geralmente o homem. Mas o homem também, ele precisa entender o papel dele na sociedade também, e que a mulher não ameaça ele, porque simplesmente nós somos todos iguais, somos seres humanos antes de tudo, e qualquer diferença que a gente tenha é só para mostrar que a gente existe no mundo, que todos nós somos diferentes, mas ao mesmo tempo todos nós somos seres humanos. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Assistam os documentários que eu vou colocar na descrição, porque são importantes, sim. E um dia, quem sabe, eu não possa viajar o mundo, poder trazer esse conteúdo mais vivencial, tá certo? Então, tchau, tchau, até a próxima. Beijão, gente.